Nós falamos até agora a respeito da devoção em geral. Demos vários exemplos a respeito da Virgem Maria, mas o que nos interessava mesmo era ver o que é uma devoção. Agora eu gostaria de falar especificamente da devoção e do culto devido à Santíssima Virgem Maria. Por quê? Porque a nossa tendência é achar que existem dois tipos de devoção, somente. Mas na verdade existem três. Ou seja, existe a devoção e o culto dado a Deus. Bom, o culto dado a Deus é o culto de latria. Nós devemos adorar a Deus, porque Deus é Deus. Esse culto, ele se estende a Jesus Cristo e à sua humanidade. Embora o corpo e a alma de Jesus tenham sido criados, nós devemos adorar Deus. Por quê? Porque o corpo e a alma de Jesus estão tão unidos à pessoa da Santíssima, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é impossível nós separarmos as duas coisas. Bom, esse é o culto devido a Deus, latria. E pecar contra isso é um dos pecados mais graves que existe, o pecado da idolatria. Mas uma vez que a gente ama Deus, a gente também ama aquilo que vem de Deus, os dons de Deus. Ora, se você ama seu pai, sua mãe, ama sua esposa, seus filhos, quando você recebe um presente deles, você também ama aquilo porque vem deles. E assim é o culto que nós damos aos santos. Os santos são dons de Deus. Quando nós amamos a Deus, nós ficamos felizes de ver que existem homens e mulheres que amaram a Deus do jeito que Ele merece ser amado. Que beleza! Nós vermos o amor, a caridade ardente no coração dos santos. Nós não nos sentimos minimamente ofendidos por isso. E aqui existe um grave erro no protestantismo. O protestantismo acha que os santos roubam a glória de Deus, mas é exatamente o contrário. Qualquer pessoa que ama verdadeiramente a Deus fica feliz de ver que alguém conseguiu amar Deus mais do que eu amo. Puxa vida, quando eu vejo um Padre Pio celebrar missa com a devoção, com o amor a Jesus e a devoção a Maria que ele tinha, fico tão feliz de ver que um sacerdote conseguiu viver o seu sacerdócio amando a Deus. Isso me inspira e me leva a querer amar mais a Deus. E é por isso que nós temos a devoção aos santos, porque ela é muito útil, ela nos ajuda nesse caminho da santidade. Pois bem, aqui temos então latria, o culto a Deus, e a veneração, ou seja, o culto de dulia, a veneração que nós temos pelos santos. Só tem essas duas coisas e boa noite. Ou seja, a devoção à Virgem Maria seria somente a devoção que nós temos aos santos, só que num grau mais elevado. É só uma questão de quantidade, não é uma questão de uma terceira qualidade. Mas o fato é que existe essa terceira forma de devoção, que é o que nós costumamos chamar de culto de hiperdulia, que não é somente a veneração do santo, só que em grau maior, em quantidade maior. Existe algo diferente na Virgem Maria, que é o fato de que ela está tão unida à humanidade de Jesus que nós não devemos adorá-la, mas o culto devido a ela está numa outra ordem, aquilo que nós chamamos de ordem hipostática. Não se espante com o palavreado teológico difícil, mas é necessário usá-lo para que você saiba. Ordem hipostática quer dizer o seguinte, não é simplesmente a ordem da graça, que é aquilo que os santos expressam, mas é a ordem da salvação, ou seja, essa união de Deus com a humanidade de Cristo. Ela está ali, colocada dentro desta realidade. Deixa eu explicar para ficar mais claro. Veja só. Como é que Deus quis salvar o mundo? Deus quis salvar o mundo usando o mesmo caminho que, infelizmente, o diabo usou para perder o mundo. Ou seja, a porta de entrada da perdição foi usada por Deus como a porta de entrada da salvação. Então, 5 características
Primeira característica, houve uma mulher. Ela não somente era mulher, ela também era virgem. Essa mulher virgem era também imaculada. Ela não somente era mulher, virgem, imaculada, ela era noiva de um homem. Ela não somente era mulher, virgem, imaculada, noiva de um homem, ela também foi visitada por um anjo. Qual o nome dessa mulher? A maior parte das pessoas responderia imediatamente Maria. Mas isso também serve para Eva. Eva era mulher, era virgem. Era imaculada porque não tinha ainda cometido o pecado original. Era noiva de um homem chamado Adão e foi visitada por um anjo chamado Satanás, a antiga serpente. Eva desobedeceu e a perdição entrou no mundo. Muitos séculos depois, querendo redimir a humanidade, Deus, na sua grandeza e na sua sabedoria, escolhe o mesmo caminho. Só que o caminho à inversa. Uma mulher virgem. Ele deu um jeito que ela nascesse imaculada pela redenção de Cristo. Noiva de um homem chamado José, visitada por um anjo chamado Gabriel. Ela obedece, ela diz o sim. E ali a salvação entra no mundo. Veja, eu não posso dizer que nenhum santo fez isso. Nenhum santo foi a porta usada por Deus para a salvação. Então, vamos entender aqui. Só existe um único mediador entre Deus e os homens. É Jesus. O que é que eu digo mediador? Mediador não é simplesmente aquele que fica dando recadinho. Não, aqui a coisa é muito forte. Trata-se de uma ponte. Jesus é a escadaria que une o céu e a terra. Para que uma escadaria una o céu e a terra, ela precisa estar bem fundada lá no céu. Jesus é Deus como Deus Pai. E precisa estar bem fundado aqui na terra. Jesus é homem como nós, exceto no pecado. Então, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ninguém é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Jesus. Então, esta união numa só pessoa, essa união chamada união hipostática, uma só pessoa é a escadaria do céu e da terra. Acontece que quando Deus começou a construir essa escadaria lá no céu, Ele, quando foi entrar no mundo, bateu numa porta. E essa porta foi o coração de Maria. E Deus pediu licença para entrar. Ele não precisava, mas ele quis. Porque foi com o consentimento de uma mulher que a perdição entrou no mundo. Deus, no seu desígnio maravilhoso, que quis que fosse o consentimento de uma mulher o caminho da salvação do mundo. E ela disse sim, ela obedeceu. Eis aqui a serva do Senhor. E a salvação entrou no mundo. Então, nós podemos dizer que existe uma ponte, uma escadaria entre o céu e a terra, mas essa escadaria passa por uma porta. Essa porta é Maria. O único que realmente une é Jesus, ele é a escada. Mas nós podemos também chamar Maria de medianeira, porque ela é a porta de entrada. E por esta porta, Deus quer que nós também passemos. Por isso, o culto devido à Virgem Maria. Eu posso ter um culto e uma devoção especial a Santa Teresinha ou ao Padre Pio, mas um outro católico, outra pessoa, tem uma devoção diferente. Sei lá, é devoto de São Bento, ou de São Gregório Magno, ou de Santo Antônio, ou de São Francisco. Nós não somos, não há obrigação nenhuma de ter devoção a um santo específico. Mas não é possível você ser católico e não ser devoto da Virgem Maria. Porque não é possível você subir pela escada, que é Jesus, sem passar pela porta, que é Maria. E por isso, Maria não é simplesmente um dos tantos santos, só que maiúsculo. Ela está unida à ordem da salvação, à ordem da união hipostática. Ela foi instrumento de salvação universal para todos nós. Nenhum santo pode dizer isso, mas ela foi. Ela pode dizer, nós temos que reconhecer,
e meditando sobre esta bondade divina, quanta devoção surge no nosso coração, uma prontidão para amar e servir a um Deus tão bom, que nos deu uma mãe tão boa. Deus abençoe você.